Oi, você aí do outro lado, me chamo Débora e seja bem-vindo ao canal. Aqui vamos conversar e tentar desvendar mistérios, teorias, investigações criminais e muito mais. E para abrir o canal e o ano, eu trouxe para vocês o caso de Bridget Clare, a última bruxa queimada da Irlanda. Conheci esse caso pela primeira vez quando assisti a série Lore, da Amazon Prime. Essa série traz histórias de terror e suas origens, incluindo crimes antigos e reais. Ela foi lançada em 13 de outubro de 2017, então se você tiver a oportunidade, vai lá conferir porque tem esse caso e muitos outros e é muito legal. Bridget Clare nasceu em 1869 na Irlanda. Ela era filha caçula dos lavradores Patrick Bolland e Bridget Bolland, e ela tinha 3 irmãos mais velhos. Por ser a irmã caçula e a única mulher da família, os seus pais não precisavam que Bridget trabalhasse no campo, o que deu a ela a grande oportunidade de estudar. Naquela época era uma coisa muito preciosa e muito rara. Bridget, desde cedo, era uma menina muito inteligente e focada. Ela estudou em uma escola católica, onde foi alfabetizada, aprendeu matemática, bordado e costura. E desde cedo, Bridget demonstrou grande interesse e facilidade na arte da costura, o que lá na frente iria se tornar a sua grande carreira. Após terminar os seus estudos, Bridget decide se mudar para Clonmel, a capital do condado. Ali, ela iria se aperfeiçoar e trabalhar, já que Clonmel, na época, era uma das maiores cidades da Irlanda. Foi em Clonmel, em 1887, que ela conhece o tenoeiro Michael Clare. Michael tinha 27 anos e trabalhava com a produção de barris e tonéis para armazenagem e transportações de vários produtos, incluindo o vinho. Essa profissão dava a Michael uma boa estabilidade financeira. Após alguns meses de namoro, eles resolvem se casar. Bridget tinha 18 anos e Michael 27. A rapidez no casamento e a diferença de idade deu espaço para muita fofoca sobre o casal. Outro detalhe que chamava muita atenção era o fato de Bridget e Michael não viverem juntos, já que após algum tempo de casamento, Bridget precisou sair de Clonmel para cuidar da sua mãe que tinha ficado doente, e Michael precisou ficar na cidade para trabalhar. Algum tempo depois, a mãe de Bridget falece e ela e o pai se mudam para uma casa nova oferecida pelo governo, por meio de um programa social. Em seguida, Michael se muda para casa, onde mora com a sua esposa e o seu sogro. Porém, os moradores não estavam tão interessados nas casas, pois elas ficavam próximas a um forte escavado em terra céltica. No século XIX, esses fortes eram utilizados em rituais, e com o passar do tempo, a população da Irlanda passou a acreditar que esses fortes se tornaram moradia das fadas, que sequestravam e amaldiçoavam as pessoas, conhecidos até hoje como Círculo das Fadas. Depois de se mudar para a casa nova, Bridget começou a juntar dinheiro com a venda dos ovos das suas galinhas. Logo após, comprou uma máquina Singer, uma máquina muito cara e considerada bastante moderna para a época. Foi então que ela começou a fazer vários vestidos e echarpes e começou a ficar muito famosa pela beleza e diferencial de suas peças. No dia 4 de 4 de 1895, uma segunda-feira, Bridget saiu para entregar ovos ao primo do seu pai, John Dunn. Durante o caminho, Bridget passou próximo ao Círculo das Fadas e, como eu disse anteriormente, Bridget não ligava para o mito das fadas e sempre que passava próximo ao círculo, parava ali para descansar e brincar um pouco. Aquela manhã marcava o fim do inverno e a casa de John era muito longe, o que acabou fazendo Bridget pegar um grande resfriado, deixando ela durante vários dias de cama. Então, quando viram que ela não melhorava, resolveram chamar um médico, que disse que aquilo era apenas uma bronquite leve e que logo iria passar. Mas foi durante esse resfriado que Michael começa a suspeitar que Bridget está diferente. Ele dizia que a mulher na cama era mais alta e mais magra que a sua esposa. Vocês lembram de John? Pois bem, ele era conhecido na região por possuir conhecimentos tradicionais, e foi ele quem influenciou Michael com a seguinte história: que Bridget, quando foi fazer a entrega dos ovos, acabou passando próximo ao Círculo das Fadas, e as fadas tinham sequestrado ela e substituído por uma sósia. E, gente, uma sósia. E as coisas estranhas não param por aí, pois após a saída do médico da casa, Michael e os familiares de Bridget resolvem chamar um padre para que ela se confessasse, e em seguida ele dá a extrema unção a Bridget.
deixando Michael extremamente abalado com a possibilidade da morte de sua esposa e mexendo ainda mais com a paranoia dele. Gente, para quem não sabe o que é extrema-unção, é um dos 7 sacramentos da Igreja Católica, que consiste em ungir uma pessoa que está prestes a morrer. E depois, em depoimento, o padre negou que tenha dado a extrema-unção a Bridget e falou que ela apenas se confessou. No dia seguinte, Michael visitou um druida que era conhecido por produzir poções. Foi ele que deu a Michael uma poção para que ele tratasse a doença de Bridget. No mesmo dia, John e outros 3 primos de Bridget seguraram ela para que Michael forçasse ela a tomar a porção. Nesse mesmo dia, os vizinhos do casal relataram que ouviram gritos e o suposto julgamento ou exorcismo. Eram ditas coisas como bruxa, ameaças de morte e pedidos para que a criatura fosse embora e que Bridget retornasse. E foi ali que jogaram urina nela, a sacudiram e a colocaram em frente à fogueira, pois diziam acreditar que as fadas tinham medo de fogo e fugiam. Isso causou em Bridget vários hematomas e queimaduras. No dia seguinte, o padre voltou a casa para abençoar a família e disse que Bridget parecia bem melhor, ignorando totalmente o fato da jovem estar suja, machucada e totalmente agitada. Na tarde do dia 15 de março de 1895, Michael convidou os familiares de Bridget para tomar chá. Durante o chá, ele voltou a dizer que aquela mulher deitada na cama não era a esposa dele. Após uma discussão, Michael agrediu Bridget e forçou ela a comer. Vendo que aquela discussão não ia levar em nada e com muita raiva, Michael jogou óleo de lamparina nas roupas de Bridget e em seguida incendiou. Enquanto Bridget se debatia no chão, Michael não parava de gritar que não estava queimando a sua esposa, e sim uma impostora. Depois que Bridget morreu, Michael saiu da casa e trancou os familiares com o corpo. Em seguida, foi atrás de John para que ele o ajudasse a esconder o corpo e ameaçou toda a família para que não contasse à polícia. No outro dia, Michael e John vão à igreja. Michael estava desesperado para se confessar. Durante a conversa com o padre, ele confessou e falou tudo o que tinha acontecido no dia anterior. O padre, ainda sem acreditar, resolve chamar a polícia. Logo em seguida, a polícia começa a investigar o caso e a colher depoimentos de familiares e amigos. Enquanto isso, Michael passa dias e noites nos círculos das fadas, gritando que a sua esposa logo vai voltar para ele. Dia 20 de março, Michael e 8 familiares de Bridget são presos e 2 dias depois, o corpo foi encontrado em uma cova rasa. Todos foram indiciados por lesão corporal e 5 foram acusados de crime doloso. A sentença saiu dia 5 de julho e teve 7 condenações. A maior foi a de Michael, que foi condenado a homicídio doloso, declarado como crime menos grave. E acreditem se quiser, mas aquela crença era compartilhada por muita gente. E grande parte do júri concluiu que, de fato, Michael matou Bridget acreditando que ela era uma impostora e não a sua esposa. Após a sentença de Michael, algumas suposições foram levantadas. O próprio juiz do caso fez algumas anotações que diziam que aquele crime tinha ações premeditadas, podendo levar a um homicídio culposo. A primeira teoria do juiz dizia que o fato de Bridget e Michael não terem filhos era por um problema fisiológico do próprio Michael, e isso levou Bridget a ter um amante. A segunda teoria do juiz era de que Michael não suportava o fato de Bridget ser inteligente, independente e desejada, e ele sempre exigia que Bridget cumprisse o seu papel de esposa e ficasse mais em casa. Outra suposição é que Michael sofria com a síndrome de Capgras, distúrbio que foi diagnosticado pela primeira vez em 1923. Essa síndrome faz uma pessoa acreditar que alguém próximo a ela foi raptado e trocado por uma sósia. E por fim, Michael cumpriu apenas 15 anos de prisão com trabalho forçado e em 1910, após obter sua liberdade, se mudou para o Canadá. E Bridget Clary é considerada um símbolo da cultura rural irlandesa e é conhecida como a última bruxa queimada da Irlanda. A história dela é contada de geração em geração e até hoje existe uma cantiga que todas as crianças da Irlanda conhecem. Você é uma bruxa, ou você é uma fada, ou você é a esposa de Michael Clare. E esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado.
Esse foi um caso que mexeu muito comigo e eu achei muito interessante ser o primeiro do canal. Não esquece de deixar aqui nos comentários qual teoria você acha que se encaixa melhor nesse caso, tá bom? Fiquem bem e até mais. Tchau!